nome do Senhor. Bom, então já anotaram aí na agenda de vocês, né? A gente tem muitas programações, muitos eventos aí, e todos para a glória de Deus. Amém, queridos? Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Glória a Deus. Pegue aí a tua Bíblia, por favor. Pegue a tua Bíblia. Não adianta ficar me encarando não, tangedor, disfarçando não. Porque o tangedor tá viajando. Tá distraído com muitas tarefas aí, né? Ah, tá. Amém, glória a Deus. Olha, amados, hoje o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. E foi hoje mesmo que o Senhor trouxe essa palavra. E essa palavra foi algo que ministrou tanto meu coração. É uma palavra simples, não é uma palavra, né? Nós vamos ler 3 textos apenas. Eu separei aqui 3 textos para nós lermos. E é só nos evangelhos mesmo. E o Senhor falou tão profundamente ao meu coração, através dessa palavra, eu creio que Ele vai falar com você também nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no culto fé. Mais uma vez, nós estamos no culto fé. Então essa palavra tem que ativar a tua fé hoje, em nome de Jesus. Amém? Se é que você já não está com a tua fé ativada, né? Se é que ela já não ativou, ela vai ativar em nome de Jesus. Amém? É para isso que nós viemos aqui. Então vamos ativar o modo céu nesse momento? Pega aí teu celular, coloca ele no modo avião. Amém? Coloca teu celular no modo avião e a tua mente no modo céu. Pastora, como é isso? Minha mente no modo céu. Levante a sua mão, feche os seus olhos, diga assim comigo: meu Deus, nesse momento, eu submeto a minha mente e o meu coração à tua palavra. E eu te peço, leva o meu pensamento cativo ao teu trono, para que nada venha me distrair nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pronto, ativou o modo céu. Agora nada mais rouba a tua atenção. Amém? Abra aí no Evangelho de João, capítulo de número 5. E essa mensagem, ela me lembra um louvor antigo que diz assim: quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quem conhece? Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as... Peça ao Senhor, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida, a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Amém. Você crê que o Senhor vai mover as águas na tua vida nessa noite? Amém? Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas.
Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém? Glória a Deus. Só até aqui. Eu quero que você, nesse momento, estenda as suas mãos aqui para frente, ore pela minha vida, para que eu possa transmitir essa palavra de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que você precisa, que o teu coração precisa receber nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eis-me aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra ao Teu povo. Eis-me aqui, Senhor, nessa noite, para transmitir, ó Pai, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração nesta tarde. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra, que o Senhor venha falar, que o Senhor use a minha mente, o meu coração, que o Senhor use as palavras que saírem dos meus lábios, ó Pai, que não sejam ditas por mim mesma, mas que o Senhor venha conduzir. E que o Senhor venha ministrar cada coração, ó Pai. Que o Senhor venha mover as águas na vida deste teu filho, na vida desta tua filha. Que barreiras no mundo espiritual caiam por terra. Que principados e potestades, Senhor, nessa noite caia por terra. Tudo aquilo que vem para impedir, ó Deus, essa ministração. Tudo aquilo que vem, ó Pai, para roubar a atenção dos teus filhos nessa noite. Vai desde já colocando por terra. Fala a cada coração, Senhor. E aquilo que em palavras eu não conseguir expressar, que o Teu Espírito Santo venha revelar no particular de cada um dos Teus filhos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sente aí no teu lugar. Sente-se aí no teu lugar. Para viver a palavra profética e andar em excelência, a minha fé precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Amém? Nós recebemos esse ano uma palavra profética sobre as nossas vidas, amém? E qual é a palavra profética? Que nós vamos caminhar, que nós vamos viver um tempo de excelência. E você precisa se lembrar disso todos os dias. Quando você acordar, você já tem que se lembrar disso, amém? Quando você colocar o pé no chão, quando você sair da sua cama, você já tem que pensar: hoje eu vou viver em excelência. Amém? Profetiza na vida desse irmão que está do teu lado e diga assim: você vai viver em excelência todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça dessa palavra. Deus disse para Josué. Josué, ele tinha uma missão, né? De conduzir o povo até a terra prometida. E Deus disse assim para ele: olha, Josué, a partir de agora está nas suas mãos. A partir de agora você vai levar esse povo para conquistar, para tomar posse da terra prometida. Então, presta atenção nesse livro da lei, medita nessa palavra dia e noite. Então, queridos, toda palavra que você recebe aqui na igreja, toda palavra profética, você deve meditar nela dia e noite. Amém? Desde que eu recebi do Senhor, desde que o Senhor trouxe para nós essa palavra, eu até falei com o pastor, até falei em outras ministrações aqui. Quando ele falou para mim, no ano passado ainda, ele falou: olha filha, Deus colocou no meu coração. E a palavra profética para 2024 é tempo de excelência. Eu estava lavando louça, me lembro do momento. E eu disse assim para ele: tem certeza? Porque algumas coisas vão ser ajustadas, alguns parafusos serão apertados e vai começar aqui dentro de casa. Amém? E aí eu comecei a pensar, eu comecei a analisar a minha própria vida, a nossa própria vida particular. E a gente começou a analisar e orar junto. E começamos a ver, não, realmente isso precisa de excelência. Essa área precisa de excelência, essa situação precisa mudar. Então, que isso seja sobre a sua vida também, que você comece a pensar em áreas, em situações da sua vida, em que você precisa andar em excelência, porque é uma palavra profética. E deixa eu te falar uma coisa: quando Deus ele libera uma palavra, Ele libera também condições para que essa palavra se cumpra. Amém? É aí que nós sabemos que essa palavra vem realmente de Deus. Porque nós recebemos muitas palavras, né? Nós ouvimos muitas mensagens. Talvez você venha aqui para a igreja, você ouça a mensagem, você ouve a palavra que o pastor prega, você ouve uma mensagem no YouTube, você ouve uma mensagem no Instagram, no Facebook, você vai em alguma outra igreja visitar, você ouve mensagem, você recebe profecias, não é verdade? Mas quando é que a gente sabe que realmente aquilo que nós estamos recebendo vem de Deus? Quando Ele nos dá as condições para que aquilo aconteça. Quando Ele também nos dá a promessa, mas também nos dá a habilitação para viver essa promessa. E que você venha ter isso na sua mente todos os dias. Amém? Eu vou andar em excelência. E, pastora, qual é a condição?
Qual é a habilitação que Deus está me dando para andar em excelência? Qual é a condição que Deus está me concedendo, né? Como que eu sei que isso vem de Deus? Porque Deus tem te dado estratégias. Deus tem te dado caminhos. Deus tem te dado palavras. Toda palavra que você ouve aqui nesta igreja, seja o pastor Vitor, seja eu, seja o pastor Fabiano, pastor Andréia, evangelista Lona, qualquer outra pessoa pregando aqui nesse altar, ou nas lives de jejum, em qualquer momento que você vê nas redes, em qualquer momento que você vê alguém aqui no MAP pregando a palavra, isso tem que ser ferramenta. A palavra de Deus tem que ser ferramenta para que você ande em excelência. Amém? Então essa é a ordem para esse ano, andar em excelência. Mas para viver essa excelência, a minha fé precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E nós estamos no Culto Fé Ativada, não é verdade? Estamos no Culto Fé Ativada e vamos ministrar nessa noite sobre um homem que ele tinha fé. E eu quero que você continue lendo aqui comigo no verso de número 5. João, Evangelho de João, capítulo 5, nós lemos até o 4. Vamos continuar lendo a partir do verso 5, que diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Esse homem estava doente, esse homem estava paralítico há 38 anos. Sugere-se que ele não tinha essa idade, ele era mais velho do que isso, né? Mas há muito mais tempo, ele teve muito mais tempo doente do que saudável. E talvez você diga assim: pastor, a minha vida está parecendo com a desse homem aí. Se eu parar para olhar aqui os anos que eu tenho, eu estou há muito mais tempo vivendo um problema do que sem esse problema. E quando a gente passa muito tempo vivendo um problema, quando a gente passa muito tempo vivendo uma determinada situação, qual é o natural do ser humano? A gente se acomoda. A gente se acostuma. Amém? Por mais que seja desconfortável. Imagino que para ele, que foi uma pessoa que já andou, que já teve o movimento das suas pernas, de repente perder aquele movimento das pernas, de repente não ter mais aquela possibilidade que ele sabia, que ele tinha, né? Deve ter sido muito difícil para ele, de repente, aquilo ser tirado. Então, quando você é uma pessoa saudável e de repente você se torna uma pessoa doente, é incômodo, sim ou não? Quando a gente fica doente, a gente está saudável, a gente está acostumado a estar bem, de repente a gente cai de cama. É um desconforto, não é desconfortável ficar doente, ficar, né, com o nosso corpo enfermo? Então ele ficou enfermo. E no início, certamente foi muito desconfortável para ele, mas houve um momento de tanto tempo que ele estava passando por aquilo, houve um momento em que aquela situação colocou ele num estado de inércia, colocou ele num estado de que ele já se acostumou, já se acomodou naquela situação. Amém? E talvez existam situações na sua vida que você já acostumou. Talvez existam situações na sua vida que você já acomodou. Pastora, não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. Já procurei médico, já tentei isso, já tentei aquilo, já orei, já falei com Deus, mas nada. Então, que seja feita a vontade de Deus. E certamente era assim que esse homem estava. Vamos ler aqui no verso 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho nenhum homem que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então imagine a situação. Ele era paralítico, né? Ele não tinha o movimento das pernas. E aí Jesus pergunta para ele assim: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Quando nós lemos no início aqui, aquele lugar era um lugar onde acontecia cura. Aquele lugar era um lugar onde dizia-se, tinha uma fama de que ali, de tempos em tempos, o anjo descia, agitava as águas e a primeira pessoa que se lançasse naquelas águas agitadas sairia curada. Agora você imagina o desespero das pessoas ali, porque ele era paralítico, mas tinha cego. Tinha pessoas com as mais variadas doenças ali. Tinha pessoas que eram doentes, mas que não eram paralíticas. E que corriam na frente dele. Amém? Imagina o desespero desse homem tentando ali, se arrastando, porque ele não tinha o movimento das pernas. Ele não conseguia correr como um cego conseguia, né? Ele ia correr, ele ia se arrastando, ele ia pelo chão igual, né? Uma cobra, coitado.
Imagina o quanto o corpo daquele homem não estava machucado. Imagine o esforço físico que ele tinha que fazer para levar o seu corpo só na braçada. Todo o peso do seu corpo só nos braços ali e tentar se jogar na água e ainda ter a frustração de que outro foi mais rápido e caiu na frente dele. Mais uma vez ele se arrastou e não foi curado. Mais uma vez ele nadou e não chegou aonde ele queria. Porque sempre tinha uma pessoa que ia na frente dele. E ele diz isso para Jesus, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque lá, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Verso 8. Jesus diz assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. A palavra está nos dizendo que Jesus entrou naquele lugar onde a cura acontecia. Mas aquele homem enfermo há 38 anos não tinha sido curado. Ele continuava ali há muito tempo. Provavelmente não tinha 38 anos que ele estava ali, mas devia fazer alguns bons anos que ele estava ali dentro, esperando a cura. E eu quero te dizer nessa noite que a palavra de Deus ela é muito poderosa e ela nos ensina que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Se você faz algo que não é por fé, então você está pecando. Aquele homem, ele estava ali esperando a cura. Ele estava ali esperando a boa vontade de alguém para empurrá-lo na água para que ele fosse curado. Mas olha só, tem um detalhe. Não se sabia que momento a água ia ser agitada. Não se sabia, não se tinha nenhuma informação de quando o anjo iria descer para agitar aquelas águas. Como é que ele ia ter alguém à disposição dele? O que ele precisava? Se não se sabia a hora e o dia, né, que o anjo ia descer para agitar as águas, ele precisaria de alguém o tempo todo com ele ali. Ele precisaria de alguém o tempo todo ali com ele. Simplesmente para jogar ele na água. Só que ele não tinha essa pessoa. E talvez você esteja sozinho também com o seu problema. Talvez você esteja acomodado num problema em que você está vivendo sozinho. Pastora, eu quero ser curado, eu quero ser liberta, eu quero me ver livre dessa situação, mas eu estou sozinha nessa situação. Eu quero te dizer que Jesus entrou aqui nessa noite e Ele está olhando para você. Assim como Jesus entrou naquele lugar, e você vai entender o que era de verdade aquele lugar. Jesus entrou naquele lugar e Jesus foi ali com o endereço certo. A Bíblia diz que tinha muitas pessoas ali dentro enfermas. A Bíblia nos mostra, nos relata que tinha muitos enfermos ali dentro esperando as águas serem agitadas para tentar a cura. Mas Jesus entrou ali, Jesus o dono da cura, amém? Jesus o operador de milagres, Jesus aquele que ressuscitava mortos, Jesus aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele entrou ali com o endereço certo. Ele foi atrás daquele paralítico. Eu quero te dizer que nessa noite Jesus está aqui atrás de você. Jesus está aqui atrás de você. Não importa o quanto você está acomodado no teu problema. Não importa o quanto tempo você está sentado aí, carregando o teu problema, carregando a tua dor, com incômodo, não importa. Jesus conhece, Ele sabe. Jesus não conversou com ele, não teve, uma entrevista. Qual é seu nome? Há quanto tempo você está aqui? Não. Jesus já chegou sabendo de tudo. E Jesus fez para ele a pergunta certa. Jesus olhou para a cara dele e falou: você quer ficar são? E Jesus te trouxe aqui nessa noite para te perguntar isso. Você quer ficar curado? Você quer ter a sua vida curada? Amém? Você quer ter a tua vida restaurada? Você quer ter a tua vida abençoada? Você quer andar em excelência? Quantos desejam isso aqui? Talvez na tua cabeça você diga: eu quero, pastora, mas falta tanta coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Olha a palavra que Jesus deu para aquele homem: levanta, toma a tua cama e anda. O ser humano, ele age de acordo com o que ele conhece e acredita. Amém? Nós, seres humanos, nós agimos de acordo com aquilo que nós conhecemos, ou seja, com a nossa experiência.
e com aquilo que nós acreditamos. Então aquele homem, ele está sentado ali, ele está inerte ali há algum tempo, já não sabemos quanto tempo, mas ele está há algum tempo ali, esperando o quê? A cura. Ele estava esperando a cura. E quando ele fala assim para Jesus, olha, eu estou esperando que alguém me jogue ali na água. Talvez na mente dele, ele estava pensando assim, ele iria complementar a resposta. Não quer me jogar ali na água, não? Não quer ficar comigo aqui, não, Senhor? Ei, Jesus, não quer ficar aqui do meu lado, não quer ser meu companheiro nessa minha dor aqui, para que quando o anjo descer, o Senhor me jogue lá na água? Provavelmente ele iria, estender a resposta dele e dizer, ó, eu não tenho quem, olha o meu problema. E você está aí, você é saudável, você consegue me levar até lá, você é forte. Você tem condições de me levar até lá, será que você não topa ficar aqui do meu lado o tempo inteiro? Jesus nem esperou que ele dissesse nada. Jesus simplesmente disse assim, você quer? Então toma a tua cama, levanta e anda. Aquele homem, ele estava ali há tantos anos, mesmo sabendo que quando as águas se agitassem, da próxima vez. Eu fiquei pensando, enquanto eu estava lendo essa mensagem, eu fiquei pensando, meu Deus, quando Jesus chegou até ele, quanto tempo será que já não tinha passado da última vez que ele viu o anjo agitar água? Já parou para pensar nisso? Será que tinha 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 semana, 10 dias? Quanto tempo? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala de quanto em quanto tempo, não tinha um tempo específico. Era quando dava na telha do anjo, o anjo descia e agitava as águas, segundo a palavra. Eu não sei qual é o pavio que você tem que ligar, que você tem que acender para estourar, para romper o milagre na sua vida. Eu só sei que Jesus está aqui nessa noite. E quando Ele quer, Ele libera uma palavra. E quando Ele libera uma palavra, Ele dá condições dessa palavra se cumprir, assim como Ele fez com esse homem. Só que esse homem era um homem de fé. Mesmo, presta atenção nisso, mesmo sabendo que ele tinha grandes chances, da próxima vez que o anjo viesse, ele se frustrar e não conseguir chegar lá no tanque, não ser o primeiro a chegar, ele permanecia naquele lugar. Eu disse que o ser humano age de acordo com aquilo que ele acredita. Então ele permanecia ali porque ele acreditava que ali estava a cura dele. Quanto tempo esse homem não perdeu? Quanto tempo esse homem não perderia ainda, esperando por algo que ele acreditava que iria acontecer com ele? Mas com ele tinha que ser diferente. Levante a sua mão e diga assim comigo, vai ser diferente. Não são as suas condições, não é a maneira que você pensa, que você acredita, não é a tua experiência. Olha, pastora, eu estou passando por esse problema aqui, eu estou passando por essa situação, mas de acordo com aquilo que eu conheço de Deus, de acordo com a minha experiência de vida, eu creio que Deus vai fazer, mas não é desse jeito aí não, hein, pastor? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus libera uma palavra, a palavra se cumpre. Quando Deus libera, quando Deus te chama, Ele cumpre. Você só não pode sair do lugar. E ele permanecia ali naquele lugar. Ainda que, e nós somos insistentes muitas vezes, né? E essa questão do homem agir por aquilo que ele acredita, essa questão de nós sempre colocarmos, né, a nossa atitude, a nossa força, empenharmos, né, a nossa força naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós conhecemos, ainda que não funcione na primeira tentativa, a gente vai até que dê certo, não é assim ou não? É assim com vocês também? Não deu desse jeito, mas eu vou tentar de novo, eu vou tentar, até eu conseguir. Até que eu consiga, eu vou tentar. Ainda que não funcione na primeira tentativa, ele continua. Então ele estava ali no tanque de Betesda, ele ouviu dizer que de tempos em tempos descia um anjo, agitava as águas, e o primeiro que caía ali era curado. Então ele, não, eu acredito nisso. Aí ele foi para lá.
Aí ele começou a ver a coisa acontecer, de tempos em tempos. O anjo agitava as águas e o primeiro que caía, saía de lá curado, já deixava de morar ali, ia embora, ia viver a vida. Mas ele continuava ali, ano após ano, ele continuava ali, até que ele conseguisse. Mesmo com as piores probabilidades, né? Mesmo com as piores, com os piores resultados, ele continuava ali. E a Bíblia diz, eu quero que você veja comigo, aqui no verso de número 2. Tem alguns segredos aqui, o verso 2 e o verso 3, eu quero que você preste atenção. No verso 2 ele diz assim, ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu de Betesda. Diga comigo, Betesda. Você sabe o que significa Betesda? Betesda significa lugar da misericórdia divina. Amém? Diga comigo, Betesda é o lugar da misericórdia de Deus. Jesus entrou no lugar da misericórdia de Deus. E quando ele olhou para aquele homem, ele teve misericórdia daquele homem. Porque o próprio Jesus sabia que ele não ia conseguir chegar até o tanque. Verso 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Na sua Bíblia aí está a palavra jazia também? Está a palavra jazia? Jazia é um termo que se refere àquilo que está morto. Então quando você diz assim, aqui jaz fulano, significa que aquele fulano está morto. Amém? A palavra jazia, o termo jazia, é utilizado para se referir a uma pessoa que está morta. Então, aquelas pessoas, né? Elas não estavam mortas. Elas estavam enfermas. Mas jazia também significa um estado de inércia. Um estado de paralisia. Todas aquelas pessoas que estavam ali estavam paralisadas. Elas não conseguiam fazer nada. Mesmo quem não era paralítico. Porque eles estavam ali dependendo do quê? Do que eles estavam dependendo? Vamos lá, igreja. Que de tempos em tempos, um anjo descesse e agitasse as águas. Eles estavam dependendo da boa vontade do anjo. Descer e agitar as águas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é filho de Deus aqui? Vou te fazer uma outra pergunta. Quem é pai, quem é mãe? Se o teu filho te pede alguma coisa, você demora a dar aquilo que ele quer? Se ele está precisando daquilo? Não. Você atende prontamente seu filho. Concorda comigo? Aqueles supostos filhos de Deus que estavam ali enfermos, eles estavam ali esperando por uma cura. Se de fato, esse anjo que descia e agitava as águas era um anjo de Deus, então Deus é um pai bem malvado, não é? Sim ou não? Nós sabemos que não. Mas você concorda comigo? Se de fato aquela cura operada ali naquele lugar, porque havia uma cura, porque tantas pessoas ficavam ali, é porque elas testemunhavam alguém ser curado. Sim ou não? Algum sinal elas viam ali, porque senão elas não permaneceriam ali. Se não acontecesse nada de anjo agitar as águas, se quando o anjo viesse para agitar as águas, ninguém saísse dali curado, alguém ia permanecer ali? Não. Então algum sinal eles viam. Amém? Algum sinal eles viam. Alguma coisa acontecia ali. Mas era Deus mesmo que estava operando aquilo? Porque pensa comigo, só uma pessoa podia cair ali e ser curada. E todas as demais continuariam doentes. Continuariam paralisadas, elas não podiam fazer nada por elas mesmas. Até quem era cego. Você acha que o cego ia querer jogar o paralítico lá dentro? E perder a chance dele de ser curado? Então, esse sistema de cura incitava até mesmo o quê? Uma competição.
entre as pessoas que já estavam perdidas, entre as pessoas que já estavam ali, numa vida totalmente paralisada, numa vida totalmente perdida, deixando de viver. Então, quando nós encontramos a palavra jazia, significa que aquelas pessoas não estavam tendo vida. Presta bastante atenção aqui. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se você não está tendo uma vida em abundância, é porque você está paralisado em alguma área da sua vida. E o Senhor nessa noite, Ele quer te levantar. O Senhor nessa noite, Ele quer te restaurar. Ainda que você diga, ai pastora, mas eu dependo, olha pastora, para que eu ande em excelência, eu preciso que meu marido seja assim, eu preciso que a minha esposa seja assado, eu preciso ter paz dentro da minha casa, eu preciso que meus filhos parem de me dar dor de cabeça, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso que Deus me cure. Meu querido e minha querida, você só precisa da palavra de Deus. Você não depende de circunstância nenhuma, você não depende de anjo nenhum descer para agitar as águas. Você depende da palavra que vem da boca de Deus. E o que você faz com a palavra que vem da boca de Deus? Esse homem aqui, ele era um homem de muita fé. Porque ele não tinha condição nenhuma de se levantar, de fazer o que Jesus estava falando. Mas ele acreditou. Ele acreditou. Porque, peraí, nunca ninguém me falou isso. Nunca ninguém chegou em mim aqui e me falou isso. Nunca ninguém me falou, levanta e anda. Que voz é essa, meu querido e minha querida? A palavra de Deus, a voz de Deus é como a voz de muitas águas, que vem para agitar toda inércia da sua vida. A voz de muitas águas nessa noite vai te tirar da paralisia espiritual. Basta você crer. A voz de muitas águas nessa noite vai te dar uma direção que é só para você. É só para você, porque Ele conhece o teu problema, Ele conhece a tua vida. Ele sabe por que você está desse jeito. Assim como Jesus sabia o que fez com que aquele homem ficasse paralítico. Jesus conhecia toda a estrutura, Jesus conhecia toda a história daquele homem. E Ele só perguntou, você quer ficação? Eu te pergunto nessa noite, você quer sair dessa situação? Você quer sair dessa inércia? Ou você se acostumou tanto que você fica até Jesus voltar? Quantos querem sair dessa inércia? A fé daquele homem, ela estava depositada em algo enganoso, em algo que era fútil. A nossa fé, muitas vezes, ela nos coloca em movimento. Diga assim comigo, a fé nos coloca em movimento. Vou te provar isso. Você veio aqui nessa noite porque você acreditou que Deus vai falar com você, amém? Por que você veio aqui? Por que você serve a Deus? Porque você crê que Ele te salvou, amém? Por que nós servimos a Deus? Porque nós cremos. Porque nós temos fé em Deus. Por isso nós servimos a Ele. Por isso nós estamos na presença dEle. Só que muitas vezes a nossa fé, ela nos faz agir. Ela nos faz gastar um tempo com aquilo que é vão. Ou seja, nós perdemos tempo. Dependendo daquilo em que nós estamos empenhando a nossa fé, nós estamos perdendo tempo. Será que você está usando a sua fé da maneira correta? Pergunta para o teu irmão aí. Está usando a fé do jeito certo? Ou está perdendo tempo? Porque às vezes nós estamos tentando algo que não está dando certo. E era justamente a situação daquele homem. Ele estava tentando algo que não estava dando certo. E Jesus olhou para ele, Jesus teve misericórdia dele. E Jesus tem misericórdia de nós nessa noite também e nos traz essa palavra. E eu fui estudar a respeito do tanque de Betesda. Eu fui pesquisar, eu fui procurar, fui correr atrás. E eu passei a maior parte do tempo hoje estudando sobre o tanque de Betesda. E o tanque de Betesda, o que eu descobri é que apesar do tanque de Betesda, o nome Betesda, significar lugar da misericórdia divina, aquele lugar ali, ele não era judeu. Aquele lugar, ele era uma instalação greco-romana.
Porque você sabe que nos tempos de Jesus, os judeus, eles tinham sido dominados pelos romanos. Tanto que qual era a esperança do judeu? Que o Messias, né, conforme prometido na palavra, conforme prometido através ali de vários profetas, que o Messias viria para libertar o povo da escravidão mais uma vez, do jugo do inimigo mais uma vez. E Roma estava ali, né, dominando Israel, estava dominando ali a Judéia, estava dominando toda aquela região. Mais uma vez eles estavam vendidos a um povo estrangeiro. Só que ali, naquele momento, eles já tinham, né, o templo, eles já podiam, os romanos permitiam, né, ao menos, que os judeus praticassem a sua fé, que os hebreus praticassem ali a sua fé. Só que o sumo sacerdote, que era a maior autoridade do povo, os sumos sacerdotes, eles permitiam muitas coisas. Para quê? Para que não tivesse nenhuma guerra, para que não tivesse nenhum embate. Muitas vezes nós estamos fazendo concessão com o inimigo e deixando que o inimigo traga coisas para a nossa vida, traga coisas para a nossa casa que não pertence ao Senhor. E era exatamente o que acontecia ali no tanque de Betesda. O tanque de Betesda era uma instalação greco-romana ligada a uma entidade chamada Ascléquio, que era o deus da cura e da medicina. Ou seja, aquele lugar era um lugar de adoração pagã. Então aquela história de que um anjo descia para agitar as águas não era um anjo de Deus. De tempos em tempos acontecia uma cura ali. De tempos em tempos a água realmente era agitada. Mas não tinha nenhum anjo de Deus agitando as águas ali não. Amém, queridos? Aquele lugar era um lugar de adoração pagã. Mas pastora, dentro de Jerusalém? Dentro de Jerusalém. Por quê? Porque os sumos sacerdotes faziam vista grossa. Igual está acontecendo hoje em dia. Igual nós vemos hoje em dia, várias pessoas aparecendo, pipocando aí na internet, falando da palavra de Deus, né? Falando, ministrando a palavra de Deus. Você olha, você até cita a Bíblia. Você olha e você fala, não, realmente isso é crente. Quando você vai ver, daqui a pouco ele está colocando a Maria, está colocando o Antônio, está colocando o Pedro, está colocando todo mundo. Está se aliançando. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Mas guarda o teu coração, meu querido, para você não ser levado por todo vento de doutrina. Para você não vir admirar pessoas que falam muito bem, que têm uma eloquência, que têm aparência de bondade. E que até fala, até certo ponto da palavra de Deus, mas que acaba lançando as suas ideologias para enganar, se possível, a muitos. E infelizmente muitos cristãos vão nessa onda. Muitos cristãos acabam apostatando da fé, por quê? Porque se deixam levar, não, mas isso aqui não tem problema não. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, é verdade. Mas a dispensação da graça, meus queridos, é muito pior que a dispensação da lei. Você sabe por quê? Porque na época da lei, antes de Jesus, bastava você cumprir tudinho ali, ó, certinho. Bastava você cumprir toda a lei. Pecou, vai lá, pega um bicho, mata, sacrifica, leva para o sacerdote, não sei o quê. Aí você vai ser remido da tua culpa, pronto. Pode sair dali e pecar de novo. Pode viver a tua vida de novo, que daqui a pouco você vai trazer outro sacrifício. E aí você vai sendo perdoado assim, e você um dia vai ser salvo. Mas depois do derramamento do sangue de Jesus, não tem mais isso não. Não tem mais essa de você sacrificar. Não. O sacrifício de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Jesus disse assim, olha, vocês, o que ensinaram a vocês? Se vocês pegarem uma prostituta, o que vocês devem fazer com ela? O que deve acontecer? Ela deve ser apedrejada. Mas eu vos digo, que se você olhar para a mulher do teu próximo, você não precisa cometer o adultério, não. Mas só de você olhar e de você ter um pensamento libidinoso com uma outra pessoa que não é seu marido, que não é sua esposa, você já pecou, você já é réu do inferno. E aí, o que é mais fácil? Lei ou graça? Lei era muito mais fácil, não é? A graça é muito mais difícil.
Então guarda a tua mente, guarda o teu coração. Olha para a sã doutrina. Aquele homem, tadinho, ele tinha fé. Mas a fé dele estava canalizada para algo contrário. Para algo que Deus não tinha para ele. Deus não tinha aquilo para ele. Deus queria curá-lo, Deus queria fazê-lo ter uma nova vida. E essa palavra é para mim e para você nessa noite. Às vezes a gente quer resolver a nossa vida. A gente quer resolver o nosso problema, não importa de onde vem a bênção, pastor, eu vou pegar. Pastora, não importa de onde vem a solução desse problema, eu vou atrás. Ei, como que não importa? Fala para a pessoa do teu lado assim, ó, você tem propósito. Você não é todo mundo, não. Você não é todo mundo. Você é um filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e você vai resolver o teu problema do jeito de Deus e não do teu jeito. Deus vai te libertar, Deus vai te curar, Deus vai te tirar da inércia. É do jeito dele, não é do teu jeito não. Diga comigo, é do jeito de Deus. Aquele homem, tantas outras pessoas estavam ali. Elas estarem ali, ele estar ali, significava que não importava de onde e como viria a cura, contanto que eles fossem curados. O que todo mundo queria ali? Ser curado. A atitude de fé daquele homem era ficar ali. Qual tem sido a sua atitude de fé? O que você tem feito? Para onde está canalizada a sua fé? Aquelas pessoas estavam já mortas ali. Eu já disse, o termo jazia significa que está se referindo a alguém que está morto, imóvel, ou que possui um aspecto de morte. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 23, o pastor leu isso no último domingo na Santa Ceia, que por conta de não terem uma consciência dos seus erros, dos seus pecados, existem muitos na igreja que estão fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitos que estão como inertes. Infelizmente, muitos jazem também dentro da igreja. Infelizmente, muitos estão mortos dentro da igreja. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Diga comigo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O exterior daquele homem estava inerte, estava paralisado. Mas no seu interior ele ainda acreditava. Você continua acreditando que Deus é com você? Você continua acreditando que Deus vai te tirar dessa situação? Você continua acreditando que Deus vai resolver o teu problema? Que Deus vai curar o teu corpo, a tua alma? Você continua acreditando, sim ou não? Jesus entra ali e olha para ele, porque ali era um lugar de misericórdia. Quero te dizer nessa noite que você está nesse mesmo lugar de misericórdia. Deus transformou essa igreja nessa noite em Betesda. Deus tem transformado essa igreja nessa noite em Betesda. E aqui é o lugar de você clamar a Ele, para que Ele venha tirar todo o desconforto da sua vida, para que Ele venha te curar. Se possível, anote isso que eu vou te dizer agora. Deus sempre vai responder ao movimento do nosso interior. Na maioria das vezes, Deus não responde a oração, sabia disso? Deus responde a fé. Amém? Diga comigo assim, Deus não responde a oração. Como assim, pastora? Que heresia é essa? Não. Deus responde é a fé. Amém? Deus responde a fé. Mas pastor, eu passei tanto, eu estou orando tanto por algo. Deus só vai te responder quando você agir de acordo com a palavra dele. Não adianta você orar. Não adianta você só pedir. Não adianta você só colocar diante de Deus. Me responde, você crê que Jesus sabia o que aquele homem queria?
Antes de perguntar, Jesus já sabia, sim ou não? Já sabia. Jesus já sabia. Jesus sabe do seu problema. Ele só está esperando uma posição sua. Ele só está esperando um posicionamento, um movimento da sua parte. Eu quero falar um pouquinho, quero que você abra comigo agora lá em Mateus capítulo 17. Deus sempre vai responder ao movimento do nosso interior. Deus sempre vai responder à nossa fé. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para medir a sua fé? Como assim, pastora? Como que eu vou medir a minha fé? Jesus disse que existe uma fé que é grande e uma fé que é pequena. Amém? Existe a fé grande e existe a fé pequena. Qual que é a sua? Uma delas é sua. Eu espero que a partir de hoje seja a grande. Amém? Pastora, a pequena não funciona? Funciona. Mas calma aí, deixa eu te mostrar. Evangelho de Mateus capítulo 17, verso 20, diz assim: E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Mas Jesus está dizendo aqui a respeito do tamanho da fé? Não. Olha só, vamos ler de novo, com bastante atenção, vamos lá. Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo o quê? Se tiverdes o quê? Vamos lá, gente. Se tiverdes como, não do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? Vocês já viram um grão de mostarda? Ele é menor do que um grão de arroz. Eu acho que o grão de mostarda ele é a metade. Você pega um grão de arroz, corta ele no meio, vai ser o tamanho do grão de mostarda. Ele é muito pequenininho. E Jesus aqui, presta atenção nisso, ó, presta atenção. Jesus não está falando, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Não. Jesus está falando, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Mas pastor, um grão de mostarda é pequeno. Ele é pequeno, é verdade. Mas você já viu uma árvore, uma planta de mostarda grande? Ela é a menor de todas as sementes. No entanto, ela não é uma árvore, mas ela cresce tanto que ela parece uma árvore. Pegou aí? Pegou a senha? Presta bastante atenção. O grão de mostarda, a semente do grão de mostarda, não é uma árvore. Diga comigo, mostarda não é uma árvore, é uma planta. Mas depois, quando você tirar o teu celular do modo avião, dá um Google lá. Dá um Google lá para você ver o tamanho, como que é a planta, a mostarda, o tamanho da mostarda. Vai aparecer uma árvore, uma planta enorme. Até os pássaros vêm se abrigar nela. Mas ela é apenas uma planta que cresce muito. A semente é pequenininha, mas ela fica enorme. E Jesus está respondendo aqui para eles. Qual é esse contexto aqui? Havia um jovem que estava terrivelmente endemoniado. E ora o demônio jogava ele no fogo, ora jogava na água, e ele espumava, e era uma coisa horrível. E o pai dele disse para Jesus que desde a infância ele estava daquele jeito. No Evangelho de Marcos você encontra isso. Desde pequeno aquele jovem, ele era desse jeito, ele sofria desse mal. E aí o pai desse jovem levou ele para os discípulos orarem. E os discípulos oraram por ele, mas os discípulos não conseguiram curá-lo. Os discípulos não conseguiram libertá-lo. E aí ficou uma situação muito constrangedora, porque todo mundo ficou em volta dos discípulos e brigando. Mas vocês não oram, né? Vocês não curam, vocês não libertam, o que tá? E Jesus chega no meio daquela confusão. E aí os discípulos vão correndo até ele, né?
Senhor, vamos ver aqui no verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, chamaram Jesus para um canto. Ó, Jesus, deu ruim aqui, hein? A gente já foi lá, a gente já curou, a gente fez tantos milagres já, mas aqui não funcionou não. Não deu certo não, Jesus. Olha aqui, ó. Eles chamaram Jesus para o particular e disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Por que que a gente não pode expulsar o demônio desse garoto? Por que que a gente não pode curar ele? E Jesus responde: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é pequenininho, mas que dá um grande fruto, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Só que Jesus complementa: tinha um motivo. Diga assim comigo: tinha algo a mais. Tinha um algo a mais que impediu que aqueles discípulos curassem. Então vamos lá. Os discípulos não estavam em santidade? Sim ou não? O que vocês acham? Eles andavam com Jesus. Eles caminhavam com Jesus o tempo todo. Eles viam Jesus operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas o tempo todo. Eles estavam acostumados. O clima, a atmosfera de milagre, eles estavam acostumados ao sobrenatural. Mas por que eles não conseguiram operar o sobrenatural? Por que eles não conseguiram romper? Olha só, verso de número 21. Mas esta casta, o que diz? De demônios não se expulsa, senão pelo quê? E oração e jejum. Quantas são as vezes que você vê na palavra de Deus Jesus se retirando para orar? Quantas são as vezes? Muitas. Muitas vezes. Quantas são as vezes na palavra de Deus que a Bíblia, os evangelhos nos mostram que os discípulos estavam reunidos orando? Nenhuma. Eles estavam tão acostumados ao ambiente de sobrenatural. Eles estavam tão acostumados ao ambiente de romper que Jesus trazia, que eles não oravam. Agora, enquanto Jesus estava lá curando, operando milagres, atendendo as pessoas, libertando os cativos e os oprimidos, o que eles faziam? Discutiam entre si. Quem vai ser o maior no reino? A preocupação deles. Quem vai ser o maior no reino? Cadê o tempo de oração dos discípulos? E até mesmo quando Jesus estava indo lá, estava indo para o matadouro, a ovelha muda, indo para o matadouro, se entregando. Jesus fala assim para eles: amigos, Jesus, homem, estava ali desesperado porque a hora dele estava chegando, a hora do sofrimento dele por mim e por você estava chegando. E ele diz para os seus discípulos: amigos, vamos orar comigo. Fiquem aqui vigiando enquanto eu vou ali orar. Qual era o pensamento de Jesus? Eles vão estar ali orando também. Mas não. Quando Jesus saiu da oração, eles não conseguiram sequer vigiar Jesus. Cuidado, queridos, para o ambiente de milagres que Deus opera na sua vida não te acomodar numa vida sem oração, numa vida sem entrega, numa vida sem busca. Não, pastor, eu sirvo a Deus, eu vejo milagre, Deus cuida da minha casa, da minha família. Oh, meu amado, em nome de Jesus, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja no planeta Terra. Então, se o Espírito Santo te derrubar da cama de madrugada, vai orar, vai buscar o Senhor. Se o pastor convoca um jejum do dia 1º ao dia 7, oh, meu amado, jejua, vigia. Por que eles não puderam expulsar o demônio? Porque Jesus está aqui dizendo, ó, esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. O que uma vida de oração faz comigo e com você? Ela nos transforma. Ela nos coloca na presença de Deus. Ela nos coloca na dependência de Deus. Diga comigo, tempo de oração me coloca na dependência de Deus. Jesus chama a fé daquelas pessoas de uma fé mínima. Homens de pequena fé.
por causa da vossa pequena fé. Jesus foi bem específico. Vocês não conseguiram expulsar o demônio desse jovem por causa da vossa pequena fé. Eles tinham uma fé pequena porque eles não buscaram entender o motivo da sua oração não ter sido atendida e se acomodaram. Havia algo a mais que eles desconheciam. Mas essa experiência deles está aqui para mostrar para mim e para você. Eles tinham Jesus para revelar para eles. Porque eles foram perguntar: Jesus, e aí? Por que a gente não pode? Porque vocês não oram, em outras palavras. Porque vocês não jejuam, porque vocês não oram. Mas tudo bem, está tranquilo, porque eu estou aqui com vocês. Não tem problema não, que vocês não conseguiram. Mas deixa eu ensinar para vocês, existe uma casta de demônios que não sai se não for por jejum e oração. Não é só no poder da palavra. Se você não tiver uma vida santa, se você não tiver uma vida íntegra, se você não tiver uma vida de dependência de Deus, não vai acontecer. E existem certas doenças espirituais que não saem se nós não orarmos e não jejuarmos. A fé deles era pequena por causa disso. Eu quero que você volte algumas páginas aí no capítulo 15. No verso de número 22. Diz assim, Mateus capítulo 15, verso 22. Jesus chamou a fé dos discípulos de pequena. Mas Jesus vai dizer para uma pessoa aqui que ela tinha uma fé grande. Por quê? Vamos entender aqui o motivo. Mateus capítulo 15, 22. E eis que uma mulher cananeia. Ela era judia? Não. Ela era cananeia, ela era de Canaã. Que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presta atenção aqui em mim. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus. Mas aqui uma cananeia, uma estrangeira, está seguindo Jesus e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como se para a nação dela significasse grandes coisas, Jesus ser filho de Davi. Quando ela diz essas palavras, ela está mostrando que ela sabe quem ele é. Olha, eu sou estrangeira, mas eu sei que tu és o filho de Deus. Enquanto os judeus mesmo não reconheciam isso. E ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Verso 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Ô Jesus, tá chato isso aí. Se livra dela logo, faz o que ela quer, ou manda ela embora. Resolve aí, porque ela está gritando, está incomodando. Ela estava preocupada que ela estava incomodando? Presta atenção na atitude dessa mulher. Ela era estrangeira, ou seja, ela não merecia o favor de Jesus. Porque Jesus veio para os judeus. Jesus veio para os judeus, ela não merecia. Já começa por aí. Tudo estava contra ela. Mas ainda assim, ela estava lá insistindo. Verso 24, e ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não vim para ela, eu vim para os judeus. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Presta atenção aqui, é uma estrangeira, adorando a Jesus, e Jesus está ignorando ela. Tinha uma multidão testemunhando aquilo, fora os discípulos. Jesus estava ignorando ela. Jesus estava ouvindo, mas não estava querendo fazer o que ela, não estava atendendo a ela. Quando Naamã, olha só que tremendo, né? Quando Naamã foi até o profeta, porque ouviu, teve fé, né? Ouviu que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo da sua lepra. Quando ele foi até o profeta, e o profeta não atendeu ele, mas mandou um recado, disse assim: olha, vai lá, se lava no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá e você será limpo. O que ele fez? Ele saiu de lá feliz da vida, correu para o Jordão e se banhou 7 vezes? Não. Ele pegou a carruagem dele, saiu emburrado, falou: mas que absurdo.
Olha quem eu sou, e esse homem está me mandando lavar. Ele nem sequer veio aqui falar comigo, sendo eu quem eu sou. Ele queria, né? Ele queria ser tratado com a devida honra. E o profeta nem ligou para ele. O profeta, tá bom, quer? Então tá. Fala para ele lá, tal. E aí ele diz, não, mas será que os rios que tem em Samaria não são muito melhores do que esse rio nojento, poluído aqui? Não vou mergulhar de jeito nenhum. Um estrangeiro que foi buscar o favor de Deus e que foi convencido pelo servo, ó Senhor, tenha bom senso. Se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você não faria? Vai lá. Eu imagino que os servos de Naamã ficaram ali um tempo convencendo ele, vai lá, vamos lá, a gente te ajuda, é só isso daí. Que custa? A gente já viajou até aqui mesmo. Vamos lá. Aí ele acabou indo e no 7º mergulho ele ficou curado. Mas essa mulher não. Essa mulher ela não teve nenhuma palavra de Jesus. Mas ainda assim ela continuou insistindo. Ela continuou acreditando. Verso 25, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse-lhe, finalmente, ele olha para ela e dá alguma resposta para ela. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos... Pronto. Depois dessa, o que eu vou fazer? Pegar minha Bíblia e vou me embora. Eu estou correndo atrás do homem, eu estou gritando, eu estou explicando o meu problema e ele está me ignorando solenemente. Aí o discípulo foi lá falar com ele, ele disse que foi enviado para os judeus, não para mim, mas tudo bem, eu continuo. E quando ele olha na minha cara, ele diz, não é bom deitar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ela poderia ter se ofendido, sim ou não? O que ela fez? Qual foi a resposta dela? E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando ela responde isso, ela está dizendo, olha, eu sei que eu não mereço. Eu sei, Jesus. Eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas falhas. Mas o Senhor é rico em bondade, o Senhor é rico em misericórdia. Então respondeu Jesus, verso 28, e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E diz a palavra que desde aquela hora a sua filha ficou. Jesus orou pela filha dela? Jesus expulsou demônio? Jesus liberou uma palavra de cura? Não. Por causa da insistência daquela mulher. Porque ela continuou acreditando, mesmo sendo desprezada, e por final, sendo chamada de cachorro. Mesmo com tudo contra ela. Mesmo quando tudo estava contra ela, ela continuou acreditando. E Jesus chama de grande a fé daquela mulher. Por quê? A fé vem pelo ouvir. E ela ouviu que Jesus curava e libertava. A fé daquela mulher, além de ouvir, mesmo estrangeira, ela sabia quem Jesus era. E ela insistiu mesmo quando tudo pesava contra ela. Meu querido e minha querida, quando tudo pesa contra você, você precisa continuar insistindo. Mesmo quando tudo pesa contra você, porque o que define uma fé da outra, o que define a fé grande da fé pequena, é a atitude que temos com relação a ela. Vamos voltar lá para o paralítico. João 5, verso 7. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Verso 9, e logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Ele ouviu uma palavra. Jesus não orou por ele. Jesus orou por ele?
Sim ou não? Jesus não orou por ele. Jesus não liberou uma palavra de cura. Presta atenção nisso. Aquele homem queria ser o quê? Curado. Mas Jesus não liberou uma palavra de cura. Jesus liberou uma palavra de movimento. O que Jesus falou para ele? Verso 8. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Movimento. Vira para o irmão do teu lado e diga para ele assim, movimento. Naquele dia só um homem foi curado. E ele não precisou do tanque. Só um homem foi curado naquele dia. Qual era a fábula que eles ouviam? Que o anjo descia, agitava as águas e o primeiro que caísse era curado. E naquele movimento das águas só uma pessoa era curada. Deixa eu te falar, só um homem foi curado naquele dia. Só ele foi curado naquele dia e ele não precisou do tanque. Ele não precisou se jogar, ele não precisou da boa vontade de ninguém. Ele só precisou de uma palavra de Deus. E tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Jesus sabia o que aquele homem tinha que fazer. Então Jesus olha bem para a cara dele e diz assim: pega a tua cama, levanta e anda. Jesus olha bem para o teu coração nessa noite. Ele diz assim para você: se movimenta, age, eu estou com você. Saia da inércia, tome uma atitude. Pastora, mas eu não sei o que fazer. Ore a Deus, porque eu vou dizer mais uma vez o que eu sempre digo aqui: nós não ficamos órfãos, amém? Jesus foi, mas nós não ficamos órfãos. Ele nos enviou o Espírito Santo. É o Espírito da verdade que nos conduz a toda verdade. Ele vai te dar a direção do que você tem que fazer. Eu não sei o que você tem que fazer. Você pode me chamar para conversar, para um gabinete. Você pode chamar o pastor, você pode pedir conselho de alguém. E pode até ser que da nossa boca saia uma palavra de Deus para você. Saia um bom conselho para você, mas deixa eu te falar uma coisa: ninguém tem melhor conselho para você do que o Espírito Santo, que te conhece, que conhece a tua história, que conhece a tua estrutura. E Ele conhece mais uma coisa: Ele conhece os planos de Deus sobre você. Ele conhece os pensamentos que Deus tem ao seu respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Você não vai morrer assim, você não vai ficar na inércia, não. Deus te chama para o movimento. Deus te chama para o movimento. Aquele homem, no final das contas, não dependia do agito das águas ou da boa vontade de terceiros para ajudá-lo. Mas ele passou muito tempo acreditando nisso. Talvez você esteja há muito tempo acreditando em algo que está totalmente fora daquilo que Deus tem para você. Funcionou com outra pessoa? Não, pastora, mas eu vi um testemunho, sabe? Que foi assim, 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 assado. Então comigo vai ser do mesmo jeito. Esquece. Esquece, porque o que Deus tem com você é único. O que Deus tem para você não é uma receita de bolo. Quando eu conto o meu testemunho acerca da infertilidade que eu vivi, eu sou bem enfática em dizer: olha, Deus fez assim comigo, mas com você Deus vai fazer diferente. Você pode olhar para o meu testemunho, você pode olhar para a situação que eu vivi, você pode olhar para o testemunho de outra pessoa e você tirar lições de fé, mas não queira que aquilo se aplique integralmente a você, porque não é uma receita de bolo. Amém? Não é como uma receita de bolo que Deus tem com você, é com você. E Deus tem algo específico para a tua vida. Mas muito tempo a gente passa acreditando que o que Deus fez com fulano, ciclano vai ser igual comigo. Então eu estou esperando. Eu estou esperando que Deus faça exatamente igual na vida do fulano, do ciclano. Não. Com você vai ser diferente. Fala para o irmão do teu lado. Vai ser diferente, irmão. Ele só precisava da misericórdia divina em lhe revelar o que ele tinha que fazer para sair daquela situação. Lá no verso 2 diz que jaziam.
Muitos enfermos, coxos, paralíticos, estavam como mortos. E aquele homem já estava cansado de viver aquela situação. E ele recebeu uma revelação do que ele tinha que fazer para sair daquela situação. Nessa noite, Deus vai te revelar o que você tem que fazer para sair dessa situação. Se levanta aí do teu lugar nesse momento. Fica de pé aí no teu lugar. Tudo o que você precisa é da revelação de Deus para ter o movimento certo. Tudo o que você precisa é da revelação de Deus para ter o movimento certo. Amém? Diga comigo, tudo o que eu preciso é da revelação de Deus para ter o movimento certo. Para não se mover à toa. Para que você não venha tomar decisões e atitudes erradas, talvez até precipitadas. Deus não quer que você perca mais tempo. Alguém aqui quer continuar perdendo tempo? Não, glória a Deus por isso. Quantos querem aqui se mover de acordo com a palavra de Deus? Obrigada. Tudo que nós precisamos é da revelação. Não se mova pela sua experiência, não se mova pela palavra de terceiros, não se mova pelo conselho do seu pai, da sua mãe, de amigos, até pessoas que te querem bem, até pessoas que te aconselham para o teu bem. Mas busque a direção do Senhor. Pergunte para Deus, Senhor, eu estou vivendo essa situação é incômoda, essa situação me machuca, essa situação, meu Deus, me fere, essa situação me torna uma pessoa doente e eu preciso ser curado. Oh, meu querido, em nome de Jesus, você não está no tanque de Betesda, mas você está na casa de Deus, você está na casa do teu Pai, e neste lugar há misericórdia de Deus sobre a tua vida. Você pode levantar as suas mãos aí no seu lugar e começar a clamar a Ele, e começar a clamar ao Senhor. Senhor, olha para mim nessa noite. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me cura, me restaura. Senhor, cura o meu casamento, Senhor, cura a minha família, Senhor, cura o meu corpo, Senhor, cura a minha mente, Senhor, cura a minha vida financeira, cura, Senhor, todas as áreas da minha vida nessa noite. Oh, Espírito Santo, vem me revelando. Assim como o Senhor Jesus revelou àquele homem o que ele precisava fazer, o que ele tinha que fazer, Senhor, revela para nós nessa noite. Revela, Senhor, para este homem, revela para esta mulher o que eles precisam fazer, Senhor. Oh, Pai querido, a tua voz é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas, que nos tira da inércia, que nos tira da paralisia. Oh, meu querido, em nome de Jesus, vai queimando o teu incenso aí no teu lugar. Vai queimando o teu incenso aí no teu lugar nessa noite. Ore, clame a Ele. Nós clamamos, Senhor, a Ti. Nós invocamos o Teu nome nessa noite.